nome é Romilson. Eu quero estar trazendo um entendimento para você hoje, que você precisa se libertar desse sistema. Você deve deixar a Babilônia de vez. Quando nós lemos o Velho Testamento ali ele é sombra daquilo que haveria de vir. E a Escritura nos mostra que os judeus e os Yaldim foram levados para o cativeiro em Babilônia. E ali muitos deles se corromperam com a idolatria que havia naquele lugar. Nós já vimos logo no capítulo 1 de Daniel, que é Daniel, os seus nomes foram trocados por nomes de ídolos. Então Babilônia é um sistema que ele aprisiona a pessoa no engano. E hoje no Velho Testamento, esse sistema chamado Babilônia é representado pelo cristianismo em peso. A grande Babilônia do Apocalipse 17 está simbolizado ali pela Igreja Católica, que pegou todas as práticas que vieram da antiga religião babilônica, lá da Torre de Babel. Pegou todas aquelas práticas ali religiosas, Tamuz, Semiramis, adoração ao triângulo com 3 pontas. Pegou toda aquela idolatria da Babilônia ali, abraçou aquilo tudo. O catolicismo romano abraçou todas as práticas da antiga religião babilônica. E então ela passou a ser chamada de a Grande Babilônia. E no Apocalipse capítulo 18 diz: sai dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados. Então eu quero trazer você aqui nesse entendimento. Muitos pensam que hoje eles estando dentro das denominações, eles estão fora desse sistema. Estão enganados, meu irmão. Como eu disse no vídeo passado agora, as denominações evangélicas são filhas da Igreja Católica. Martinho Lutero saiu lá de dentro. E Martinho Lutero veio arrastando toda aquela bagagem da Babilônia, da Igreja Católica, e não lançou fora. Ele não lançou fora aquilo que ele aprendeu lá dentro do catolicismo romano. O próprio Salvador diz na igreja de Sardes que ele não achou concluída a sua obra. Ele não retirou tudo que veio da Babilônia. E a Bíblia nos mostra que nós temos que sair de Babilônia e Babilônia tem que sair de nós. Tudo que vem de Babilônia, meu irmão, tem que ser lançado fora. Se você vê aquela passagem do cego de Jericó, diz que ele começou a clamar a Yahshua, que ele estava querendo ver. Ele disse: Yahshua, tem misericórdia de mim. E então Yahshua chamou ele. O que ele fez? A Bíblia diz que o cego lançou de si a sua capa. E foi até Yahshua e falou: Yahshua perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. E Yahshua disse: então veja. Mas para que ele vesse, primeiro ele teve que lançar fora a capa Babilônia, para depois ele voltar a enxergar novamente. Se você quiser voltar a enxergar as coisas do eterno como elas são, você tem que lançar fora tudo que você aprendeu do catolicismo romano, tudo que vem da Babilônia, tudo que vem das denominações evangélicas. Você tem que lançar fora, porque isso veio de Babilônia. Isso é o vinho da Babilônia que tem embriagado todas as pessoas. Vou ler Apocalipse 17, o que diz? Um dos 7 anjos das 7 taças veio dizer-me: vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. São povos, multidões, nações e línguas. Águas representam povos, está no versículo 15. E aqui ele diz: os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho da sua prostituição embriagaram-se todos os habitantes da terra. Está dizendo que os reis da terra se prostituíram com Babilônia, e com o vinho dessa prostituição embriagaram-se todos os habitantes da terra. Que vinho é esse, Romilson? As doutrinas que vêm do catolicismo romano. Isso aqui está muito claro. A Igreja Católica, ela sentou no concílio de Nicéia com os reis da terra e gerou-se o vinho da Babilônia, gerou-se as doutrinas pagãs. Que doutrinas são essas, Romilson, que foi gerado no concílio de Nicéia? Primeiro, o Filho é Deus. O Filho é Deus. Foi colocado no concílio de Nicéia no ano de 200 e pouco depois do Machia. Se eu não me engano, 226. Foi colocada a doutrina de que o Filho é o próprio Pai, que veio e morreu na terra, que o Filho é o Todo-Poderoso. Isso é o vinho da Babilônia. O Filho nunca quis ser igual ao Pai. O Salvador, a Bíblia diz que o Eterno o exaltou. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo nome se dobre diante de Yahshua e confesse que ele é o Rei. Abaixo do Eterno, Yahshua está acima de tudo, o Filho do Eterno está acima de tudo. Mas ele não é o próprio Criador, ele não é o próprio Deus, ele não é o próprio Todo-Poderoso. As pessoas chamam de Deus,
Mas o título original é Al, Criador, o Altíssimo, o Altíssimo. Quando a Bíblia diz que o Pai o sobreexaltou, é porque o Pai está acima dele. Por isso a Bíblia diz que o Pai é o cabeça do Machia, o Machia o cabeça do homem. Mas essa doutrina aí de que Deus veio na terra e morreu, é um vinho da Igreja Católica. Porque através dessa doutrina aí foi vindo mais outras doutrinas corrompidas. Os católicos rezam na missa assim, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus. Por que eles falam que Maria é Mãe de Deus? Porque a Igreja Católica afirma que o Filho é Deus. Porque as denominações evangélicas afirmam que o Filho é Deus. Baseado no quarto evangelho. O quarto evangelho é herético. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, depois que Yahshua havia 50 anos que ele havia ido para o céu, o apóstolo Shaul disse que assim, há um só Altíssimo, e um só mediador entre o Altíssimo e os homens, e Yahshua, o homem. A Bíblia diz, todo espírito que não confessa que Yahshua veio em carne, não é do Criador. O que é confessar que Yahshua veio em carne, homem? Falar que ele veio em carne é falar que ele veio 100% homem. Porque se ele tiver vencido a Satanás como sendo um Deus homem, isso não tem validade alguma, irmão. Vencer a Satanás como sendo Deus homem é muito fácil. Ele venceu a Satanás e as tentações como homem, 100% homem. Yahshua veio como homem, foi tentado, foi obediente. Deus, o Criador, o Altíssimo, precisa ser obediente a alguém, irmão? Ele foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz, morte no madeiro. Então, meu irmão, a Bíblia diz que toda a plenitude do Pai habita nele, toda a essência do Pai. E toda a plenitude dele habita na igreja. Mas a igreja não é ele. Lá no 1 João capítulo 5, versículo 20, nessa Bíblia de Jerusalém, que lá no rodapé, onde fala, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui nessa Bíblia, aqui lá no rodapé, lá embaixo, fala que todo aquele, depois do versículo 19 para baixo, ali tudo é acréscimo. Está escrito em 1 Timóteo, a vontade do Eterno é que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao conhecimento exato da verdade. Eu falo, existe um só Altíssimo, o Todo-Poderoso, e um só mediador entre o Altíssimo e os homens, e Yahshua, homem. De lá, qual que é a próxima doutrina, meus? Santíssima Trindade, que não tem nada de santo. É a maior abominação de todos os tempos, chama-se Santíssima Trindade. Por que, Romeus? Porque o Eterno, irmão, o Eterno mandou Israel escrever uma faixa na testa deles, mandou eles escrever no braço deles, mandou escrever nos umbrais das portas deles assim, ó. Ouve, ó Israel, o Eterno é um, Yahweh é um. Ouve, ó Israel. Quando eles perguntaram para Yahshua, qual que é o maior mandamento? Yahshua enfatizou, ele falou, ouve, ó Israel. O Eterno, Yahweh, é um. Aí ele cita o nome do Pai. Yahweh é um. E não três. Aonde mais, Romeus, que não existe trindade? Provérbios 30, versículo 4. Qual é o seu nome? Estou falando do Pai, Yahweh. E qual é o nome do seu filho? Estou falando do filho, Yahshua. Se é que o sabe. 2 pessoas, meu irmão. Tinha 3 pessoas na criação criando o universo? Tinha. Ah, mas lá diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É o Eterno criando tudo por meio do seu Filho, irmão. Está lá no livro de Colossenses. Yahweh fez tudo por intermédio dele e para ele. O Filho é a palavra do Eterno. O Filho é a expressão exata do Pai na terra. O Filho é o seu porta-voz particular. Então só tem 2 pessoas. O que o Filho falou? Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Cadê o terceiro, irmão? Cadê o terceiro, irmão? Você diz que tem 3, cadê o terceiro? O Filho está menosprezando a terceira pessoa, o Espírito Santo está menosprezando? O Pai habita em luz inacessível, homem nenhum nunca viu e nem é capaz de ver. Entendeu, irmão? O Pai não pode vir na terra, que o sol se apaga, só dele chegar perto dele, ele se ofusca. O Filho veio na terra, se transformou num homem, ele era um ser celestial, se transformou em um homem. Hoje é um homem celestial, um homem glorificado. A Bíblia diz que aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja dada a honra, a glória e o louvor. O Filho disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ou ele não vai confessar nós diante do Espírito Santo? Não, cadê o Espírito Santo? Cadê o terceiro? Ah, meus irmãos, o pastor disse que aquele que blasfemar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão não. Em qual Bíblia está escrito isso? Em qual Bíblia?
Nessa não está. Nas outras também não está. Porque lá não aparece a palavra Pai. Lá não aparece a palavra Pai. Lá diz: todo aquele que blasfemar contra o Filho tem perdão, contra o Espírito Santo não há perdão, porque o Espírito Santo é o próprio Pai. O Pai estava no Filho. A Bíblia diz que o Pai estava no Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo, está no livro de Coríntios. O Pai em espírito estava no seu Filho. Então não existe três, meu irmão. Isso é da Igreja Católica. Há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Esses três são um. É acréscimo. Lê no rodapé da Bíblia, diz tudo. Lá fala. Esse versículo não consta nos manuscritos originais, ele foi inserido. Aí vai lá e batiza. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa Bíblia aqui, ela é católica. Ela diz no rodapé dela, ela é católica e protestante. Ela diz no rodapé dela que o batismo era feito no nome do Filho. Mais tarde foi mudado para os títulos da Trindade. Então a Trindade é um vinho da Babilônia. Você está preso na Babilônia. Sai dela enquanto há tempo. O nome Jesus veio da Igreja Católica, é pagão. Sai fora. O nome é Yahushua. Yahushua. Yahushua significa Yahweh salva. Yahweh é a salvação. Jesus, Ies, significa isto é um porco. Isto é um suíno, um javali. Entendeu, irmãos? Então, a Bíblia diz: sai dela, povo meu. É sair de tudo que a Babilônia tem nos dado. É largar as denominações evangélicas. A Bíblia diz que os 144 mil, os vencedores não se contaminaram com mulheres. São as religiões, as denominações. Eles não se contaminaram com as falsas doutrinas. Eles saíram desse vinho da Babilônia. Você tem que sair da Babilônia, você tem que sair das denominações evangélicas, sair da Igreja Católica e tirar esse fermento da sua mente. Se você quiser ser purificado pelo Eterno, a palavra verdadeira do Eterno ser trabalhada em você, deixa ela entrar na sua mente, a palavra verdadeira, e sai fora desse sistema de engano. As pessoas estão embriagadas com o vinho da Babilônia. E se você tiver com a Babilônia dentro de você, meu amigo, você está fora. O Eterno não quer nada de Babilônia em nós. O cara lá vestiu uma capa babilônica, morreu muitos mil soldados, porque ele pegou algo da Babilônia e trouxe para o meio do povo do Eterno. Passando a verdade do Eterno, que se você quiser se libertar, corra atrás e busque o Eterno, peça a Ele libertação desse sistema. Você abandona de vez a Babilônia e vem ajudar a edificar o templo do Eterno, ou você vai ser cúmplice dos seus pecados. Sai dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados. Abandone a Babilônia, ou você vai pagar pelos pecados dela. Fica na graça e na paz do Eterno.